Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para você estar recebendo as notificações de novos vídeos. Pessoal, lembrando que hoje eu quero estar contando meu testemunho de fé e de milagres, do que Deus fez na minha vida e do que Ele ainda vai fazer, porque o nosso Deus Ele é grande, Ele tem feito grandes coisas na minha vida. Então eu quero compartilhar isso com você, para você entender e saber da grandeza e dos cuidados de Deus. Talvez você esteja passando por uma situação que é importante que você veja esse vídeo para aumentar a sua fé, para que você possa crer que o nosso Deus é o Deus do impossível, Ele trabalha em favor daqueles que o esperam. Tá, pessoal? Lembrando, pessoal, que eu quero começar com a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 8, no verso 28, que é uma palavra bastante conhecida, né, pessoal? Então, Romanos no capítulo 8, versículo 28, que diz assim: e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Algumas traduções vai dizer assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, pessoal, essa palavra é muito importante. Talvez você esteja passando por uma luta, por uma tribulação, você está pensando que Deus esqueceu de você, mas a palavra do Senhor ensina que até o mal ele coopera para o nosso bem. A nossa luta coopera para o nosso bem. Tudo que nós estamos passando coopera para o nosso bem. Pessoal, eu quero estar contando hoje o meu testemunho de fé e de milagre. Eu que estive morto, desenganado pela medicina, e a minha vida é um milagre, porque eu fui desenganado, que os médicos falaram que eu não ia andar, que eu não ia falar, que eu não ia enxergar. Então, hoje eu sou a prova viva que Deus, quando Ele chama, quando Ele nos escolhe, pessoal, Ele cuida de nós do começo até o fim da nossa vida, né, pessoal? Então, eu agradeço muito ao Senhor e por isso a gente deve ser fiel a Ele, porque Ele faz tantas coisas para nós, então, e vai servir para aumentar a sua fé, porque talvez você esteja passando por uma luta, por um problema, pensando que Deus te abandonou. Pessoal, esse testemunho vai servir para aumentar a sua fé. Pessoal, já convido você, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para que você possa estar recebendo as notificações de novos vídeos. Tá ok, pessoal? Pessoal, eu quero falar que quando eu comecei, que foi há 25 anos atrás, eu tive um problema sério de saúde. E aí, pessoal, eu consultei várias vezes, eu consultava e ia no posto médico e o médico falava assim, ele está desidratando. E os médicos começaram a me dar soro fisiológico e mandando eu tomar soro caseiro em casa. E aí, pessoal, eu fui só me abatendo. Eu que sempre fui magro, sempre fui um cara bem magro. Hoje já não estou mais bem magro quanto eu era antes, mas antes eu sempre fui um menino bem magrinho mesmo. E pensa numa pessoa perder 11 quilos em um dia, do período da manhã ao período a cerca de 8 horas, 9 horas da noite. E eu me lembro que minha mãe me levou no médico, comecei a passar mal, a desidratar muito, e o médico mandando tomar soro caseiro. Eu me lembro que quando eu saí do atendimento médico, eu falei assim ainda com minha mãe: mãe, eu estou com tanta vontade de tomar iogurte. E ela falou assim: eu vou comprar para você, meu filho. E ela foi e comprou. Pessoal, nada de doce parava no meu estômago. Era tudo que batia no estômago, saía tudo. Comecei a vomitando, desidratei muito. E aí, pessoal, eu me lembro que uma tia minha, muito querida,
que eu amo demais ela. Ela chegou lá em casa e falou assim com minha mãe. Ela largou do serviço, 8h pouca da noite. Quando ela chegou lá para me ver se eu tinha melhorado, ela ficou assustada. Ela falou assim com minha mãe: Cida, pelo amor de Deus, nós temos que levar ele no médico, ele tá ruim. Olha como que ele tá. Pessoal, a minha trajetória era assim: ficar só deitado com mal-estar, com corpo ruim, e só bebendo água, indo no banheiro o tempo todo. E aí, pessoal, eu passei por essa situação. Quando minha tia chegou, ela ficou preocupada. A primeira coisa que ela falou: nós temos que levar ele para o posto médico. E aí, pessoal, foi final de ano, o lugar que eu morava tinha chovido e já não tinha nem lugar mais de passar, porque tinha caído tanto barranco, tanta terra, e meu pai ali, com aquele maior cuidado, me carregando, saltando buracos para me levar no posto, ele mais minha mãe e minha tia. E aí, pessoal, quando já me levaram já para o hospital, assim que minha mãe deu entrada comigo lá, o médico, o doutor Eduardo, ele não tinha aferido a minha glicemia. E aí, pessoal, quando deu por volta de 11h30, meia-noite por aí, eu entrei em coma. E aí, pessoal, em coma e já sem esperança, porque foi muito rápido, eu me abati muito rápido. Num dia você perdeu 11 quilos, a desidratação estava intensa e o médico que estava no plantão, pessoal, doutor Eduardo, ele foi um médico que errou. Por quê? A primeira coisa que ele devia ter feito, ter checado, era a glicemia. Porque a minha glicemia, pessoal, ela estava tão alta. E pelo erro médico, eu entrei em coma. Quando eu cheguei lá, foram me dar soro glicosilado ou soro glicosado, que é o soro que contém açúcar. E quando deu por volta de 11h30, por aí, eu já tinha entrado em coma. E aí, pessoal, quando troca-se o plantão, outro médico assumiu o plantão. E esse médico, pessoal, ele é muito conhecido demais, é um médico muito querido, que é o Dr. Geraldo Hilário. Quando o Dr. Geraldo Hilário assumiu o plantão, a primeira coisa que ele fez foi perguntar: mediram a glicemia dele? Não. Ele falou assim: suspende o soro glicosilado dele e manda o laboratório colher imediato a glicemia dele para que a gente possa acompanhar a glicemia dele, porque ele estava suspeitando de diabetes. E aí, pessoal, dito e feito, era a diabetes manifestando. Num dia eu desidratei muito, perdi 11 quilos, foi uma luta terrível, né, pessoal? E esse período todo foi quando eu dei entrada no hospital, foi no dia 22 de dezembro de 96. E aí, pessoal, quando o Dr. Geraldo Hilário assumiu o plantão, já havia tido falha pelo erro do médico ter me dado o soro glicosilado. E aí, pessoal, estava eu em coma. Quando deu no outro dia seguinte, Dr. Geraldo Hilário chama minha mãe, meu pai e fala com eles assim: olha, seu filho está em coma, a glicemia dele estava mais de 600, ele não está respondendo. A glicemia dele não abaixa de jeito nenhum, a glicemia dele estabilizou, que ela está alta de tempo em tempo, está aplicando insulina para tentar reverter a situação pela gravidade do erro de outro médico. E aí, pessoal, foi quando ele disse isso para minha mãe, para o meu pai, e ele disse: olha, nós estamos fazendo
tudo que é possível, mas se o seu filho sair desse coma, ou ele não vai falar, ou ele não vai enxergar, ele pode ter sequelas graves que pode prejudicar a ele, e nós não sabemos qual é a sequela que ele vai ter devido à oscilação da glicemia que ficou tão alta. Ele pode ficar cego, pode não falar, pode não enxergar. E ali, pessoal, minha mãe ficou sem o chão. Ali pensa num filho que ela sempre amou e sempre ama muito, que é minha mãe querida. Vê ali o seu filho naquela situação. Eu tenho certeza que ela ficou sem o chão, meu pai também, e porque não esperava que fosse uma coisa tão grave a ponto de um médico falar, olha, é só o milagre de Deus. Pessoal, e a todo momento que eu estava lá, internado no hospital, eu sempre falo isso, aonde que eu vou, eu tenho testemunhado nas igrejas, aonde Deus tem me levado, eu tenho falado da grandeza do meu Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Eu que estava ali em coma, desenganado pela medicina, sem chance, sem risco de vida, meu espírito, pessoal, ficava por cima, é como se meu espírito tivesse a visão panorâmica. Eu via tudo o que acontecia com meu corpo a cada vez que chegavam os enfermeiros, os médicos. Eu ouvia tudo o que eles falavam. Pessoal, eu transpirava, meu corpo estava gelado, eu estava frio. E ali transpirava tanto, mas tanto, com aquele monte de aparelho ligado. Pessoal, eu lembro que minha mãe chegava lá, ela passava assim a toalha no meu rosto e falava assim, meu filho, o Senhor vai te tirar dessa. A todo momento eu via minha mãe, que estava sendo forte, guerreira, ela chegava, me via transpirando tanto, e eu via a hora que ela chegava, ela falava assim, o meu Deus vai te tirar dessa. Passava a toalha no meu rosto para secar o suor, porque o meu corpo já não sentia mais. Quando eu saí do coma, pessoal, eu estava todo roxo, eu estava cheio de marcas, hematomas, para ver, eles furavam para ver se eu reagia, e nada deu reagir. Pessoal, quando o Dr. Geraldo Hilário, ele falou isso com minha mãe, que eu estava sendo medicado e era só o milagre, ele ainda disse assim para minha mãe e para o meu pai. Isso foi por volta das 11 horas. Pessoal, quando minha mãe saiu do hospital e ela pensou assim, eu preciso ir na casa da missionária para orar. E hoje, que é uma pessoa que eu tenho muita consideração, é a pastora Joana. Minha mãe saiu do hospital decepcionada de ouvir aquelas palavras dizendo que já estava sendo feito tudo, mas eu estava sem resposta e eu precisava de um milagre. Pessoal, era final de ano, dezembro, minha família não tinha nem como ter datas festivas, comemorativas, porque sabendo ali que tinha um parente seu, um ente querido, um irmão, um filho, internado entre a vida e entre a morte. Eu me lembro que um tio meu, que ele já se foi, o Geraldo, ele disse assim, nós não temos nem Natal, não tem como nem nós comemorar, porque o meu sobrinho está lá daquele jeito, entre a vida e entre a morte. E aí, pessoal, meu espírito ficava por cima vendo tudo o que acontecia com o meu corpo. Quando os médicos entravam, eu ouvia eles conversando, falando, aplica mais insulina,
insulina de ação rápida, insulina de ação lenta, e tudo para tentar reverter. Meu espírito ficava por cima, eu via todo o meu corpo lá, inerte, cheio de aparelho, não sentia nada no corpo, meu espírito já não estava mais no meu corpo, mas eu via e ouvia tudo o que se falava. E cada vez que minha mãe chegava lá e ela passava a toalha no meu rosto para limpar aquele suor, pensa pessoal, eu perdi 11 quilos num dia, virei caveira, virei osso puro, só olhava em mim e via só olho e dente. E aí, pessoal, minha mãe com a palavra de fé, a todo momento ela dizendo: meu filho, o Senhor vai te tirar dessa, meu filho, você é do Senhor, a sua vida é do Senhor. E ali, pessoal, já não sentia nada mais no corpo, mas meu espírito estava presente, eu ouvia tudo, a cada um que chegava. E ali, pessoal, quando ela saiu por volta das 11 horas, então tão triste, ali estava decepcionada, arrasada. Mas uma coisa que eu aprendi, a minha mãe, ela jamais deixou a esperança. Talvez, pessoal, isso aqui serve para você. Você que talvez acha que perdeu a esperança, nunca perca a esperança do seu filho, do seu marido, do seu esposo. Enquanto se tem vida, tem esperança, ainda que esteja lá. Como eu estava desenganado pela medicina, respirando a poder de aparelhos, cheio de aparelhos, glicemia lá em cima que não abaixava de jeito nenhum, mas ainda há uma esperança. Porque Deus, Ele é o Deus que move, é o Deus que move o impossível. E ali quando Ele disse para minha mãe que talvez eu não ia andar, falar, enxergar, ou com sequelas graves, você pensa como é a cabeça de uma mãe. Mas naquele tempo a minha mãe, nós já estávamos servindo a Deus. O que eu acho mais importante, porque talvez se eu não tivesse essa mãe guerreira, talvez eu tinha até morrido. Mas a promessa do Senhor, ela se cumpre, tá, pessoal? O que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E ali, pessoal, quando ela foi por volta de 11 horas na casa da pastora Joana para orar, ela chegou lá, a pastora já aos prantos, e aí a pastora abraçou ela e disse assim, minha mãe me contou depois, que ela disse assim, o que está acontecendo? Ela falou, meu filho está no hospital, está entre a vida e entre a morte. O médico disse que se ele andar, falar e voltar, e ele pode não enxergar. A pastora falou assim, olha, você vai trocar de roupa, vai tomar um banho, você vai alimentar, porque nós precisamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor. E aí, pessoal, isso é muito importante. Talvez você esteja passando pela sua luta, pelo seu problema, pela enfermidade. Talvez até de um ente familiar seu. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. Entrega nas mãos do Senhor, porque Ele tem poder para mudar o quadro e a história, como mudou o meu quadro e a minha história. E aí, pessoal, a primeira coisa que minha mãe, ela foi procurar o refúgio, alguém que o refugiasse, e alguém que o acolhesse, e alguém que orasse, para que Deus pudesse mover em favor da minha situação. E aí, pessoal, foi a hora do grande milagre. Quando o pessoal, eu já estava 3 dias em coma, desenganado pela medicina, a glicemia tinha estabilizado, não abaixava. Quando minha mãe, por volta de 1h30 da tarde, ela mais a pastora foi orar, que na época era missionária, tenho um grande carinho por ela. E aí, pessoal, quando elas foram orar por volta de 1h30, eu lembro que o meu espírito ele estava por cima, vendo o meu corpo.
Minha mãe me fala que por volta desse horário, o horário do clamor estava sendo feito. Foi aonde que aconteceu o milagre. Pessoal, quando elas estavam orando por volta de 1h30, é como se fosse um flash, uma coisa muito rápida, meu corpo frio, gelado. O médico chegou a falar assim com minha mãe: ele está frio, ele está gelado, mas ele transpira tanto, mas tanto. Ele está desidratando muito rápido, a glicemia dele está nas alturas e já não tinha mais jeito. Mas hoje eu prego um Deus que tem poder para mudar o seu quadro e a sua história. E ali, pessoal, quando elas foram orar por volta de 1h30, é como se fosse um flash, num piscar de olhos. Meu espírito, ele só fez assim, ó, como se fosse um raio caindo, para o meu corpo. Na mesma hora, pessoal, aquele corpo que estava sem vida, inerte, frio, gelado, o milagre aconteceu. A partir daquele momento, eu pude ouvir chegando os médicos no meu quarto, os aparelhos apitando. E ali, pessoal, foi a hora que minha mãe e a pastora estavam orando. Aconteceu o milagre. E ali, pessoal, quando minha mãe ela chegou por volta de 4h30 da tarde, naquele hospital, foram todo mundo correndo avisar ela, antes dela colocar os pés no quarto. Aconteceu um milagre. O seu filho voltou. Na mesma hora, minha mãe encheu-se o coração de esperança e ela disse assim para eles: o meu Deus é o Deus do impossível. Eu estava orando e clamando ao Senhor pela vida dele. E quando eu chego aqui, vocês me trazem essa notícia. Foi a ela para o quarto, meus irmãos. E ali estava eu. Eu só conseguia ouvir. Eu não conseguia, pessoal, falar. Não tinha, era tudo embolado, não tinha nem como tentar falar. Pessoal, eu não enxergava também. Eu apenas ouvia, era um ser que estava ali, ouvia, mas tentava falar, não tinha jeito. Tentava ver, mas não via. Era como se eu tivesse cego. E ali, pessoal, quando minha mãe entrou, minha mãe falou assim para mim: ô meu filho, a mamãe estava orando por você e Deus operou o milagre. E quando ela falou assim, eu tentei falar, dizer algo, mas era impossível. E aí, pessoal, veio uma frustração para mim. Eu fiquei pensando assim: meu Deus, será que eu não vou conseguir falar? Será, meu Deus, que eu não vou conseguir enxergar? Será que eu não vou conseguir levantar dessa cama? Porque eu já tinha ouvido tudo que os médicos já tinham dito. E ali, pessoal, a tristeza, uma frustração para mim, que eu já fiquei preocupado com isso, mas eu sabia que Deus estava no controle e Ele estava cuidando de mim. Pessoal, foi se passando os dias. Eu fui começando a falar muito enrolado, muito embolado. E quando eu tentava falar, eu falava assim: mãe, eu não vou enxergar. Minha mãe falava assim: ô meu filho, se o Senhor te tirou desse coma, o Senhor vai trazer você perfeito. O Senhor vai fazer a obra perfeita na sua vida. E ali, amados, a cada palavra de encorajamento da minha mãe me trazia esperança. Minha mãe era
uma pessoa que tinha uma fé em Deus, um compromisso, e estava me ensinando a crer e ter fé num Deus grande. Pessoal, eu falo que não é fácil, todas as vezes que eu conto esse testemunho é forte, porque você sabe que você estava ali desenganado pela medicina. Se hoje estou aqui, é para a honra e glória do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoal, foi se passando os dias, eu fui melhorando a fala, foi se passando os dias, eu fui melhorando a visão. No começo eu via só vultos, e depois a cada dia, pessoal, eu fui sendo restabelecido, pessoal. E ali, pessoal, eu saí do hospital andando, falando e enxergando. Para o milagre dos médicos da medicina, daquele médico que outrora tinha desenganado a minha família, ele sempre hoje é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele, Dr. Geraldo Hilário. Que Deus continue abençoando você, sua família. Eu jamais esqueço do cuidado, do carinho que você teve comigo. E quando sempre eu vejo ele, pessoal, ele sempre fala assim: a sua vida é um milagre. E verdadeiramente, pessoal, eu saí do hospital. Quando eu fui no dia que eu recebi alta, pessoal, já tinha sido restabelecido. No começo, pessoal, eu tentava sentar, não conseguia. Eu pensava assim: meu Deus, eu não vou andar. Minha mãe falava assim: meu filho, o Senhor faz a obra perfeita. Eu tentava sentar, não conseguia, não tinha jogo na coluna. Mas foi se passando os dias, aos poucos eu comecei a sentar, eu comecei a melhorar a fala, comecei a visão voltar sendo restabelecida. Quando eu saí do hospital, pessoal, fizeram aquele corredor e todos aplaudindo e falando: você é um milagre. E aí, pessoal, não há palavras que descrevem a minha mãe, meu pai, a minha família, na qual eu amo muito. Dr. Geraldo Hilário, que foi um grande médico, que agiu rápido. Assim, quando ele assumiu aquele plantão, ele viu que teria sido um erro médico, uma incoerência. Rapidamente ele já descobriu e começou a me tratar da maneira devida. O pessoal era diabetes manifestando. Pensa-se aos 12 anos de idade, você diabético não poder comer nada doce, falta-lhe o chão. Mas Deus estava me sustentando, me dando forças. Eu me lembro, pessoal, que o meu médico, meu endocrinologista, que quando ele começou a me acompanhar, ele chegou a dizer assim para mim: olha, se você não cuidar bem da sua saúde, quando você tiver 16 anos, você vai estar cego. Eu me lembro quando o Dr. Leonardo, ele falou isso para minha mãe ela chorou. Ela falou: filho, não coma nenhum tipo de doce, porque eu não quero ver você cego. Eu jamais quero ver você cego. E pensa no coração de uma mãe ao ouvir uma palavra dessa do médico dizendo: olha, seu filho, se ele não cuidar, quando ele tiver 16 anos, ele vai estar cego. Mas o meu Deus a quem eu sirvo é o Deus que muda a história. Hoje, pessoal, graças a Deus, nem óculos eu não preciso de usar. Graças a Deus, a visão boa.
sempre cuido demais da minha visão, já fiz 4 sessões a laser para corrigir pequenos vasos de sangue que se forma e, se não tratado, pode levar à cegueira, mas graças a Deus a visão perfeita. Sempre tive muito medo de perder também os rins, né, pessoal? Que a pessoa que tem diabetes compromete-se todos os órgãos, principalmente a visão e os rins. E aí, pessoal, a minha vida é um milagre. Eu saí daquele hospital, todos lá fazendo aquele corredor aplaudindo, você é um milagre. Hoje, pessoal, eu falo que é um grande milagre. Eu vivo, a minha vida é um grande milagre. Aonde eu passo, aonde eu vou, eu testemunho o milagre que Deus tem feito na minha vida. Mas não acabou ainda não, pessoal. Eu tenho inúmeros testemunhos para contar. Inclusive, eu vou contar no próximo vídeo. Eu fiz 2 transplantes de pâncreas para tentar ficar livre da diabetes, mas não deu certo. Vou contar para vocês também que eu estive morto, desenganado pela medicina mais uma vez. Mas hoje estou aqui, estou de pé. Agradeço demais a minha família, agradeço demais a todos, minha tia Maria, Dr. Geraldo Hilário, minha família, todos que me deram sempre apoio nessa trajetória, porque a diabetes não é fácil. É uma luta que nós temos, mas Deus tem cuidado de mim. Eu verdadeiramente sou um milagre do Senhor. Amém? E aí, pessoal? Então, pessoal, fica comigo, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para que você possa estar recebendo as notificações dos novos vídeos. Continuando aí, pessoal, meu testemunho de fé e de milagre, porque a minha vida é milagre atrás de milagre. Pessoal, no ano de 2011, eu fiz a cirurgia da simpatectomia. O que é a simpatectomia? É para reduzir o excesso de suor. Eu sempre fui assim um cara que transpira demais, mas demais mesmo. E ali, pessoal, eu estava com a agenda cheia, lotada, pregando em diversas igrejas, para tudo quanto é lado que tinha, que me chamava, eu estava indo fazer a obra do Senhor. Só que qual era o problema, pessoal? O excesso que eu transpirava me enfraquecia. Às vezes chegava no final das pregações ali, das ministrações, eu estava fraco pelo excesso que eu transpirava e bebia muita água para hidratar rápido, mas desidratava muito rápido e me enfraquecia muito rápido. Eu ficava assim, meu Deus, eu quero fazer mais a obra do Senhor, mas com esse jeito que está, não tá legal. E aí, pessoal, eu resolvi fazer a cirurgia da simpatectomia. Mas primeiramente, pessoal, eu fui buscar a Deus. Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu preciso fazer essa cirurgia. O médico foi até bem otimista, ele falou assim, olha, eu não prefiro nem fazer, porque você transpira o corpo inteiro. E uma vez que quando transpira o corpo inteiro, os tendões voltam a se ligar, porque a simpatectomia, pessoal, a glândula sudorípara, ela fica praticamente bem por detrás, quase na área do pulmão, bem encostada, numa área de difícil acesso. E para fazer essa cirurgia é preciso de 3 furos debaixo do braço. Um para o balão inflar, outro para o catéter e a outra para a câmera, porque ela é feita através da câmera. E aí desliga-se os pontos, mas com o tempo esses pontos costumam voltar a ligar. E o médico foi otimista, ele falou assim, olha, eu não quero fazer porque você transpira demais, depois você vai voltar a transpirar e vai falar que a cirurgia não resolveu. E aí, pessoal, eu orei a Deus, falei, Senhor, me dá a direção, Senhor. Eu não posso tomar uma decisão sem que o Senhor não esteja no controle. Fui, pessoal.
Quando eu orei ao Senhor, o Senhor apenas disse assim para mim: vai, filho, que eu serei contigo. Aí veja bem, Deus ele só disse essa palavra, vai que eu serei contigo. E ali eu não entendi, pessoal, por que Deus diz isso? Vai que eu serei contigo. Mas será que o que Deus quis dizer? Seria que iria acontecer algo? Iria acontecer algo, meus irmãos. Eu, pessoal, em 2011, quando eu fui fazer essa cirurgia da simpatectomia e busquei ali a intenção, saber a vontade de Deus, se eu poderia fazer, Deus disse que Ele seria comigo. Pessoal, quando eu fui fazer essa cirurgia, no dia, e eu fui totalmente sedado, né? E ali, pessoal, fez-se 3 pequenos furos debaixo do braço. E logo após que quando fez a cirurgia, pessoal, eu acordei assim levemente sedado, não sentia dor, mas meu ar vinha e meu pulmão parava. Vinha e parava. Pode acontecer, isso é normal. Quem faz a simpatectomia, isso pode acontecer, tá, pessoal? Porque mexe com o pulmão, o balão entra, infla, tem que abrir o espaço para que a câmera e o catéter venham entrar e cauterizar os pontos das glândulas sudoríparas. E ali, pessoal, quando Deus disse que seria comigo, depois eu fui entender o porquê. Porque quando eu fiz essa cirurgia, pessoal, estava apenas, quando eu voltei da anestesia, saí da anestesia, eu vi apenas 3 enfermeiras de costa para mim mexendo nos instrumentos cirúrgicos. E ali, pessoal, eu comecei a respirar e meu pulmão começou a falhar. Eu respirava, falhava, respirava, falhava. E ali, pessoal, eu não tinha nem voz para poder gritar às enfermeiras que estavam de costa. Pessoal, e ali eu pensei assim, meu Deus, eu vou morrer, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu tentava gritar, mas a voz, ela só sai à medida que tem o fluxo do ar. E quando o pulmão, se ele falha, não adianta nem a gente tentar gritar, porque não consegue, não sai. E ali eu vindo as 3 enfermeiras de costa e eu já estava ficando roxo, sem ar. O pulmão vinha, parava e teve uma hora que ele parou e eu pensei assim, meu Deus, eu vou morrer. Não tinha nada por perto para que eu puxasse, fizesse barulho, que era só os equipamentos ligados em mim. E ali, pessoal, quando por muito custo eu pensei assim, meu Deus, eu não aguento, vou morrer. Eu só pensei assim comigo, porque a voz já não saía. Eu fiz assim, pessoal, com o braço, com as mãos, para ver se alguma das enfermeiras percebesse que eu estava mexendo. Foi a última vez, pessoal. E ali foi quando eu fiz esse movimento e ali uma delas percebeu que eu movimentei. Quando ela percebeu que eu movimentei, ela já veio rápido e já bateu a mão no botão da emergência. Já veio médicos, paramédicos e ali eu fazendo assim, sem ar, e eu já estava... Eu pensei assim, vou morrer, é agora. Mas aí, pessoal, eu fui entender que Deus ele disse assim, que Ele seria comigo. E Ele foi comigo, porque eu tive mais de 15 paradas respiratórias. E ali os médicos, eu sedado, não aguentava nem abrir o olho direito, faltando ar. E o médico gritava assim comigo, você tem que respirar, você não pode dormir, você não pode dormir, você não pode dormir, respira, respira. E chegou o outro médico, falou assim, levanta a perna dele, levanta as 2 pernas dele. E aí, pessoal, levantaram as minhas 2 pernas. Quando levantou as minhas 2 pernas, pessoal, e ele segurando a minha perna, aos poucos foi se restabelecendo a respiração. Eu tive mais de 15 paradas pulmonar. E ali, pessoal, foi um grande milagre. Porque se não fosse as enfermeiras ter visto eu ali pela última vez, que já estava totalmente sem ar, não tinha nem como gritar,
mas Deus ele provou que ele seria comigo. E o médico gritando, você não pode dormir, você não pode dormir. E eu só assim, lesado pela anestesia, e o outro médico, segura a perna dele, segura a perna dele. O médico já era experiente. Quando ele segurou a perna, a respiração foi voltando-se aos poucos. E ali, pessoal, a respiração voltou, graças a Deus. Fiquei 3 anos, pessoal, sabe o que é 3 anos? Sem transpirar. Parecia um milagre. Eu que era acostumado a tirar o jaleco de quando eu pregava, que dava para torcer. E às vezes pingando água, que a água descia até no tênis, no sapato. E ali, pessoal, eu ficava assim no começo, tô pregando e depois, meu Deus, que milagre, tô todo sequinho. Ficou maravilha, pessoal. Fiquei durante 3 anos sem transpirar. Depois, aos poucos, voltou-se, não voltou totalmente como eu era, mas voltou bastante a quantidade de suor, tá, pessoal? Por isso que o médico não quis fazer, porque ele falou, depois com o tempo os pontos voltam a ligar. E ali, pessoal, eu tive a prova viva que verdadeiramente Deus estava cuidando de mim. E por isso que ele disse apenas isso, que era para mim ir, que ele seria comigo. Por quê? No que acontecesse, Deus ele estava no controle. Por isso que ele me diz assim, olha, vai filho, que eu serei contigo. E ele estava no controle, ele estava lá, ele estava cuidando de mim, ele deu sabedoria para os médicos na hora para agir rápido. E graças a Deus, foi um grande milagre na minha vida. E ali, pessoal, depois, pessoal, que eu fiz essa cirurgia da simpatectomia, no ano de 2015, eu passava tanto mal, com tanta crise de hipoglicemia, eu já não estava aguentando mais. Pessoal, pensa assim numa pessoa ter no dia 3 crises de hipoglicemia, que é o nível baixo de açúcar no sangue. Eu já não aguentava mais. E ali eu fiquei pensando assim, Senhor, eu preciso de uma solução, eu preciso da ajuda do Senhor. Eu cheguei até no pastor e mestre Luiz, na qual eu tenho muito apreço por ele. Pastor e mestre Luiz sempre esteve comigo, me dando força, me dando apoio. Ele que sempre esteve nos programas comigo, das rádios, fazendo os debates, ensinando a palavra do Senhor. Pastor e mestre Luiz Francisco, da Igreja Batista Getsemane. Tenho um carinho muito grande por ele, um apreço muito especial por ele, um homem muito sábio. Um homem que tem um conhecimento também, pessoal, da palavra do Senhor extraordinário. Eu tenho 12 anos dedicado à interpretação de textos bíblicos. Pensa numa pessoa que tem 10 anos à minha frente. Ele tem-se 22 anos dedicado à interpretação de textos bíblicos. É um homem simples, humilde, que tem uma sabedoria que é dada por Deus. Porque, pessoal, muita gente estuda a teologia e se torna um ignorante, um escravo do sistema. Mas ele não, por estudar, fazer como eu, estudar dos originais, buscar. Por isso que ele é a minha referência. É um homem também que fez, pessoal, programa em rádios, já teve programa também na TV. Então você vê que é um cara sábio, um cara que tem porte. Já fez programa de TV também. Então pensa num cara sábio, é aquele, tá? Eu nunca vi uma pessoa que tivesse tanto conhecimento quanto ele, porque a gente vê esses grandes da mídia, cheio de erros, cheios de ensinamentos errados, mas ele não, é como eu, vai lá buscar nos originais, na fonte, e aí nós macetamos o erro, tá, pessoal? E ali eu procurei o pastor e mestre Luiz, eu falei, ô pastor, eu não aguento mais de tanta crise de hipoglicemia. Ele disse uma coisa assim que me ajudou muito. Ele diz, pastor, Deus ele deixou os médicos e a medicina para nos servir. O que cabe a Deus, Deus ele faz. Se Deus ele tem promessa de te curar, ele pode te curar ainda que na última hora. Mas ele deixou os médicos para servir, tá tudo aí para trabalhar para nós.
E ali, quando eu recebi essa palavra dele, eu me encorajei. E ali, pessoal, fui correr atrás do transplante de pâncreas. Quando eu quis fazer, pessoal, o transplante de pâncreas, parecia que o inimigo estava fazendo de tudo para impedir. Eu pensava assim, meu Deus, o inimigo está impedindo, mas o Senhor está na frente. E ali, pessoal, só um médico ficou me segurando praticamente quase 2 anos, para mim não fazer o transplante. Ele alegava que tinha recursos e não conseguia estabilizar minha glicemia, trocou-se as insulina, e ali quando trocou a insulina eu cheguei a passar mal várias vezes no dia. E ali o meu médico, meu endocrinologista já tinha falado, não resolve trocar sua insulina porque senão estabilizar. E aí eu lembro que o meu endocrinologista, Dr. Leonardo, ele disse isso, quando ele falou isso, que tinha que estabilizar, que não era, qualquer tentativa era em vão. E quando o Hospital Felício Roxo, o médico de lá tentou trocar minha insulina, foi de mal a pior. E meu médico já tinha dito, não adianta se não estabilizar a sua glicemia. E aí, pessoal, foi tanta luta que eu passei, e ali eu fiquei pensando assim, que era o médico impedindo o agir de Deus na minha vida. Eu fiquei pensando assim, esse médico está sendo usado pelo diabo, né, para tentar impedir, querendo atrapalhar as coisas. E ali, pessoal, quando foi depois de um tempo de muita luta, a doutora Fernanda, da comissão de nefrologia, me ajudou muito, da comissão de Belo Horizonte. Na época, ela que estava de frente da comissão, ela interviu para que os médicos me liberassem, dessem um parecer. E ali, pessoal, eu fiz o transplante em agosto de 2016. E ali, pessoal, fiz o transplante isolado de pâncreas, porque eu não conseguia mais manter o controle da diabetes. E ali, pessoal, quando eu fiz esse transplante, pensa numa cirurgia que foi tão difícil para mim, pessoal. Ao mesmo tempo que o médico parecia ser as mãos do diabo impedindo, era as mãos de Deus e eu não entendia. Quando ali, pessoal, eu fiz o primeiro transplante, foi tão intenso, foi uma dor. Eu tomava morfina, pessoal, nem a morfina podia conter a dor que eu sentia. Com aquele corte enorme na barriga, mas eu quase morria de tanta dor. De tempo em tempo ele estava me dando morfina e eu falava, não aguento mais de tanta dor. Pessoal, eu chorava de tanta dor que eu sentia. Pessoal, no começo, quando o pessoal me ligou para mim para o transplante às pressas, eu fiquei muito triste. Minha mãe estava para o sítio com meu tio e era longe. Como de última hora me liga, olha, você tem poucas horas para você estar aqui em BH, no Hospital Felício Roxo. E aonde minha mãe estava não pegava o celular, não tinha como ir atrás. E eu só falei assim, Senhor, está nas tuas mãos. Comecei a arrumar minhas roupas rápido. Comecei a chorar também, pessoal, falando assim, Senhor, o Senhor está no controle. Senhor, o Senhor vai comigo. Liguei para a prefeitura rápido para conseguir um carro de urgência para me levar. E acabou que o carro chegou na porta de casa e eu ainda estava terminando de arrumar as bolsas, já tinha tomado banho, já estava pronto, mas eu falei assim, só um minutinho que eu estou terminando. E ali, pessoal, eu terminei de arrumar minhas malas e fui sozinho. E depois já liguei para todo mundo, já falei, eu tô indo pro meu transplante, avisa minha mãe quando chegar, porque não tem jeito, então eu preciso ir. E fui. Pessoal, já chegando lá, já rapidamente, já fui. A sorte que minha irmã estava lá em Belo Horizonte, achei muito interessante, pessoal. Minha irmã, Elisandra, tem um carinho muito especial por ela.
Ela, pessoal, que estava na casa de uma colega dela, quando eu fui para dar entrada no hospital, ela chegou lá. E ali ela perguntou assim para mim: qual hospital que você está? Eu falei assim: no Felício Roxo. Meus irmãos, ela ficou comigo até eu dar entrada para o bloco. E logo após eu dar entrada para o bloco, eles disseram: olha, agora você não pode ficar mais. E depois que ele sair, ele vai ficar na UTI e ele não vai poder ter acompanhamento. E ali, pessoal, fui eu. A todo momento estava eu fazendo os vídeos, mantendo minha família informada, minha mãe. Mandei um vídeo para ela: mãe, estou indo. Estou nas mãos do Senhor. Esteja apenas orando por mim, porque agora é o que eu preciso. E fui, meus irmãos, fazer o transplante isolado de pâncreas. Meus irmãos, quando eu saí da anestesia, a dor era tanta. E ali, pessoal, uma dor intensa que remédio nenhum continha. Eu chorava de dor, a todo momento pedindo aos médicos remédio de dor. E eu chorava, falava: Senhor, me dá força, Senhor. E ali, pessoal, fiz esse transplante. Passados-se 8 dias, já estava em casa. Mas quando, pessoal, antes de eu vir embora, pessoal, quando foi no 3º dia, eu reclamei com a médica residente. Falei assim: olha, a mangueira do dreno entupiu, porque o sangue coagulou na mangueira, pessoal. Não tinha como descer aquele líquido amarelo, aquele líquido que misturado com sangue, que vinha e parava na mangueira. Quando eu fui tomar banho, eu fui batendo na mangueira de leve e o sangue desceu. Quando o sangue desceu, voltou a coagular aquele líquido e vazou grande quantidade. Quando tornou a entupir a mangueira, que estava saindo aquelas pelotas de sangue, eu pensei assim: não vou ficar mexendo não. Eu vou pedir a médica, a enfermeira, para falar com a médica para ver como é que faz. E ali, pessoal, eu falei com o pessoal da enfermagem. O pessoal da enfermagem falou: nós não temos autorização para mexer. É só a médica. Você está reclamando que entupiu, aí é só com a médica. Aí eu falei assim: porque o sangue está parando. E quando o sangue para, não tem como o líquido continuar descendo. E aí, pessoal, quando eu falei com a médica residente, ela chegou na sala, falou assim, já nem bom dia, nem boa tarde, já deu, e já falou assim, já abriu a porta de uma vez: você tá reclamando da mangueira do dreno? O dreno tá funcionando normalmente. Eu falei: doutora, a mangueira do dreno, toda vez que vem o sangue, ela empelota aqui, eu bati na outra vez, o sangue desceu. Da outra vez, eu bati também, o sangue desceu. Mas agora o sangue coagulou, eu não vou ficar mexendo. Eu pensei assim, deve ter um jeito de lavar esse sangue. E até mesmo porque a mangueira, pessoal, ela tinha um Y nela, né? Um pedaço que estava dentro de mim, que era grande, né? E ela tinha um Y logo aqui no começo, que dava para ter apertado a mangueira aqui embaixo e ter, com o auxílio de uma seringa, lavado aquele sangue para o dentro continuar descendo. E aí, pessoal, ela resolveu tirar-se o dreno. E nesse dia minha mãe estava comigo. Ela chegou após eu ter sido transplantado, ela ficou lá comigo. E aí ela disse assim: olha, filha, ela não pode tirar o dreno. Eu falei assim: mãe, eles sabem o que faz, porque ela é médica. Ela deve saber o que faz, porque o dreno não estava drenando, mas agora a gente vai ficar mexendo, é pior. Então eu acho que... Minha mãe falou assim: não é o tempo dela tirar, filho. Minha mãe estava sendo a boca de Deus. Mas ali minha mãe não questionou, nem eu. E ela tirou o seu dreno. Quando tirou o dreno, pessoal, quando ela puxou a mangueira, um pedaço de mangueira enorme que fica dentro da gente, cheio de cortinhos de um lado e do outro para puxar aquele líquido que fica dentro da gente. E ali, pessoal, a médica estava cometendo um erro médico, uma tragédia. Quando ela tira-se, puxa a mangueira, e ali ela puxando com a grosseria, eu falei: ai, tá doendo demais, pelo amor de Deus. Ela
calma que eu sei o que eu tô fazendo. Aí eu, ai meu Deus, pus a mão assim, ai meu Deus, perto. Ela falou assim, eu sei o que eu tô fazendo, tira sua mão daí. Quando ela puxa a mangueira, pessoal, aquele líquido amarelo esguichou longe, a barriga cheia de líquido, represada de líquido, que era para ter sido escoado. E não foi, pessoal. E ali tampou-se, pôs o adesivo, aquela pelota de algodão com um esparadrapo tampando, mas a barriga estava cheia de líquido. Não era o tempo de ter tirado o dreno. Fiz o transplante, pessoal, voltei para casa dentro de 8 dias. Pessoal, eu já cheguei. E quando eu estava no hospital, eu estava tomando o anticoagulante. E quando eu vim para casa, eu não tomei o anticoagulante. Foi o que colaborou para a perca precoce do órgão. E ali, pessoal, quando eu voltei para casa, já cheguei do hospital sentindo muita dor, fiquei só mais um dia. Tinha tomado muito remédio para dor, codeína. E ali aliviou um pouco a dor. Quando eu no outro dia, pessoal, a dor foi intensa. Quando eu ligo para o hospital já fala imediato assim para mim, olha, você deve retornar ao hospital imediato. E ali, pessoal, a glicemia começou a subir e lá para as alturas, o órgão já até aí já tinha feito o transplante, já tinha passado pelo teste. Pessoal, pensa bem, você ficar 4 dias sem poder comer e sem beber nada para o órgão passar no teste. Pessoal, eu queria ter tanta vontade de beber água, não podia. Eu falava, mãe, tô com minha boca pregando. Ai, mãe, queria beber água. Não pode, médico, não pode. 4 dias que eu fiquei no hospital sem poder comer e beber nada. E depois, aos poucos, foi sendo liberado aos poucos. Mas aí, pessoal, quando liberou e eu fiquei no hospital, fiquei bem, a glicemia lá estava equilibrada. Vim para casa, pessoal, descompensou tudo. Glicemia alta, sentindo muita dor, a barriga só inchada, porque não era para ter tirado o dreno. Liguei para o hospital, retorna para o hospital imediato. Retornei. Pessoal, quando eu chego no hospital, primeira coisa, o médico falou assim, plantonista, fizemos todos os seus exames, está tudo normal. Tudo normal. Olha para vocês verem. Se eu tivesse pegado a BR, a estrada, pessoal, eu tinha morrido. Por quê, pessoal? Depois ia chegar aqui comigo, já não ia ter mais tempo de voltar. E ali, pessoal, quando eu mandei mensagem para o cirurgião, falei assim, olha, o médico fez todos os exames e ele já quer me liberar. Eu não vou sair daqui não. Tô sentindo muita dor, a barriga tá inchada demais, a barriga tá parecendo um pneu. E aí ele falou assim, eu vou aí te acompanhar e te ver. Quando o médico chega, ele fala assim, não, seu caso você tem que entrar agora rapidamente, você vai fazer agora a ressonância pra gente ver como é que tava. Pessoal, dentro de pouco tempo, quando foi às 14h30 da tarde, estava entrando eu às pressas em emergência para o bloco cirúrgico. Pessoal, já estava chateado, triste, pensei assim, meu Deus, será que eu vou perder o órgão? Será, meu Deus? Será que será que não foi dessa vez? E ali, pessoal, quando eu entrei às 14h30, o médico falou assim, você está sem alimentar desde que hora? Eu falei, eu não estou conseguindo comer nada, eu não comi nada. Ele falou assim, melhor ainda, nós vamos ter que fazer intervenção na sua cirurgia. Entrei pro bloco cirúrgico, pessoal, às pressas. Sabe o que é o pessoal, você chegar ali por volta de meio-dia, 11h, meio-dia, e depois quando às 14h30, você está entrando para o bloco cirúrgico em emergência, convocado toda a equipe médica. E ali, pessoal, entrei para o bloco cirúrgico e quando eu saí da anestesia, me removeram para o quarto. E ali, pessoal, pro quarto não, tava ainda na UTI, né? Tinha tirado o órgão. E ali o médico chegou até a mim. Eu estava ainda meio sedado, mas eu disse assim pro médico, o que você fez?
o que que aconteceu com o órgão? Ele disse assim, olha, nós tivemos que tirar o seu órgão. E eu triste, desiludido, que eu esperei tanto por esse transplante, de repente o médico dizia assim, olha, não deu certo, não foi, tivemos que tirar o seu órgão. Aí eu falei assim, mas a doutora Isadora tirou o dreno antes do tempo. Ele foi e falou assim, ele já ficou meio em alerta. Ele falou assim, não, mas não preocupa não, porque dentro de poucos dias seu órgão foi para análise, vai passar para uma análise, nós vamos saber o que aconteceu. Aí eu falei assim, eu vou poder fazer outro transplante? Ele falou assim, ainda é cedo para dizer, seu órgão foi para análise. Pessoal, fiquei sem chão novamente. Primeiro transplante que eu apostei tanto e de repente saber que o órgão foi tirado às pressas por uma incompetência, por um erro médico, de uma médica que tirou o seu dreno sem até mesmo falar com o cirurgião. Agiu ela pela emoção de tirar aquele dreno, porque achava que o dreno já tinha drenado tudo e não era. Quando ela puxou a mangueira, eu vi que tinha muita coisa para sair, o líquido esguichou longe e aí não estava legal. Voltei para casa, tive que voltar às pressas e dentro de 2 dias tive que voltar às pressas para o hospital para chegar lá, o médico querer me liberar, falar, não, eu já fiz tudo, tá tudo normal. Se eu tivesse pegado a estrada eu tinha morrido, porque a infecção já estava espalhando por todos os órgãos. E ali já tinha o máximo que fazer, é abrir e tirar o órgão imediato, para não correr risco de ter uma infecção generalizada. E ali, pessoal, Deus estava comigo, me sustentando, me dando força. Não foi fácil. Ouvi de um médico falar assim, olha, tiramos, não teve jeito com seu órgão, perdeu, foi para análise. Eu falei, mas e aí, vou poder fazer outro? Não, ainda está para análise. Pessoal, o órgão estava com trombose, necrosado, deu trombose, necrosou, o órgão já estava necrosado. Quando se fala necrosado, pessoal, o nosso vocabulário, necrose, já estava se decompondo o órgão, né? Essa é a palavra. Porque eu não tomei o anticoagulante em casa e também não tive, pessoal, o anticoagulante não foi receitado para mim tomar em casa. Alguns médicos até dizem assim, se eu tivesse tomado o anticoagulante, por mais tempo teria segurado a trombose e talvez o órgão estaria funcionando. Mas aí, pessoal, fiquei triste, decepcionado, sem chão, pensei assim, meu Deus, eu apostei tanto no transplante e aí tirou o órgão precoce. E ali, pessoal, eu fiquei mais um tempo lutando depois para mim conseguir fazer o outro transplante, pessoal. E ali, pessoal, eu vou contar no próximo vídeo, eu fiz o próximo transplante, o que aconteceu. Então, pessoal, já convido você, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações. Esse é o testemunho de fé, para você saber que Deus, Ele guarda, Ele cuida de cada um de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, tá, pessoal? Então, serve aí para renovar sua fé, veja o vídeo, pessoal, do começo ao fim. É importante você entender por tudo que eu passei, cada etapa que eu passei, para que você possa estar aí aumentando a sua fé, tá ok? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. Pessoal, vamos para o próximo vídeo, tá ok? Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. Hoje estou aí contando o testemunho de fé e milagre do que Deus fez na minha vida, do que Ele tem feito. A minha vida, pessoal, é milagre atrás de milagre. Amém? Pessoal, eu estava falando no vídeo anterior, continuando aí, fiz o primeiro transplante em agosto de 2016, não deu certo. E até mesmo por erro médico, a fatalidade aí, perdi o órgão. Fiz o transplante, fiquei bem 2 dias em casa, tive que voltar às pressas, infecção generalizada. Ali já estava o órgão todo tomado por necrose, já estava necrosando e deu trombo também, pessoal. E ali, pessoal, perdi o órgão. E ali, pessoal,
fiquei triste, decepcionado, mas Deus estava me sustentando. Teve que reabrir aquele lugar de novo, que tinha aberto, reabrir de novo, para tirar o órgão. E ali, pessoal, sem chão, né? Porque até ali tinha pensado assim, meu Deus, eu fiz esse transplante, apostei tanto. Mas ali, pessoal, o que eu entendo com isso? Não era o tempo de Deus, sabe, pessoal? Porque até mesmo quando aquele médico ali ficou me segurando ali durante 1 ano e 3 meses, e eu achava que aquele médico estava sendo usado por Satanás para impedir que eu viesse a ter a vida normal, e eu comecei ali a pensar que aquele médico estava sendo usado pelo inimigo, né, pessoal? Então, e na verdade não. E ali, pessoal, o que eu entendo com isso? Que não era ainda o tempo, mas eu acabei acionando a doutora Fernanda, que pressionou o hospital para me liberar para fazer o transplante rápido. E ali, pessoal, fiz o transplante, pessoal. Mas no começo foi uma luta, porque todos os hospitais que eu fui para tentar ver a segunda opinião, nenhum hospital pôde me dar relatório. Nenhum hospital tinha médico competente que pudesse falar assim, olha, você vai ser liberado ou não, ou você não pode para o transplante. E ali, pessoal, quando a doutora Fernanda pressionou o pessoal do Hospital Feliz Roxo, eles tiveram que me liberar. E aí, pessoal, foi ali o erro da médica que ocasionou aí a perca do meu órgão. E ali, pessoal, eu fiquei bastante bem abalado, né? Esperei tanto pelo aquele transplante e de uma hora para outra saber que o que eu fiz não resolveu, né, pessoal? E não contando que o primeiro transplante eu sofri tanto, foi tanta dor, foi tanta tribulação, pessoal. Pensa numa coisa que parecia ter as mãos de Deus, mas ao mesmo tempo foi muita luta e muita tribulação, pessoal. E quando ali o médico ele tirou aquele órgão, eu fiquei bem triste, bem abalado, sabe, pessoal? Não foi fácil não, para mim não, sabe? Então, pessoal, mas depois ali, pessoal, de mais um tempo na fila, consegui novamente fazer. Depois de algum tempo que eu estava na fila do transplante, já tinha perdido o primeiro transplante, tinha ficado bem triste, bem chateado, e consegui novamente entrar na fila. E ali, pessoal, eu fiz o segundo transplante, tá, pessoal? Então, quando eu fiz o primeiro, pessoal, quando eu cheguei lá, depois de 2 dias, pessoal, até esqueci de comentar isso para vocês. Eu cheguei lá com a glicemia 574, a glicemia estava nas alturas, o órgão já não estava funcionando legal, teve que abrir precocemente e tirar o órgão. Fiquei bem triste, bem abalado, mas Deus estava me sustentando, me dando força, me fortalecendo o tempo todo, tá, pessoal? Mas aí, pessoal, eu fiz o segundo transplante, tá, pessoal? Então, no dia 11 de agosto eu fiz o primeiro transplante, tá, pessoal, de 2016. Então, no dia 11, quando deu no dia 20 de agosto, pessoal, teve que tirar o órgão, tá, pessoal? Então, foi quando eu cheguei lá por volta de 2h50 da madrugada. Então, estava chegando ali no Hospital Felício Roxo para ser acompanhado pela equipe médica. E quando deu às 14h30 da tarde, entrando para o bloco cirúrgico para fazer a incisão no órgão. Essa incisão que o médico não quis me dizer que iria retirar o meu órgão, por erro médico, né, pessoal?
E aí, às 14h30, entrei eu no bloco cirúrgico para fazer a retirada do órgão. E aí, retirou o órgão. Eu voltei a ficar assim no chão. Pensei, meu Deus, agora tudo de novo, insulina, as agulhas. Mas, pessoal, sabe que eu achei interessante? Que eu não questionei ao Senhor, sabe? Eu ficava só assim, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Por quê, meu Deus? Falei, ô Senhor, tem misericórdia de mim. Mas, pessoal, eu achei muito interessante, sabe? Eu não usei questionar o Senhor e sabia que Ele estava no controle, no governo de tudo. Mas aí, pessoal, quando eu tinha feito aí em agosto, mas depois, ao mesmo tempo, pessoal, em fevereiro, quando deu em fevereiro, pessoal, de 2017, Deus aparece numa visão para mim, resplandecente, que eu só via a luz que era tão intensa, é como se eu não pudesse ver a face, mas eu via aquela luz, era como se tivesse algo por intermédio de um pano, de um vulto com uma luz tão forte. E Deus apareceu para mim e aí Ele começou a me dizer assim as seguintes palavras, meus irmãos. Ô filho, tu quiseste a tua vontade. Tu passaste na minha frente. Tu passaste no meu tempo. E ali, pessoal, eu comecei a chorar e muito. E ali Deus disse assim para mim, por acaso, filho meu, tenho eu falhado nas promessas que eu te fiz? E ali, pessoal, eu comecei a ir em lágrimas. E ali Ele começou a trazer à tona tudo que Ele tinha me prometido. Aí Ele falando comigo, olha, tudo que eu te prometi, eu não deixei que nada passasse, porque eu cumpri com cada promessa. E pessoal, Deus começou a trazer para mim, a falar comigo assim, olha filho meu, por acaso tenho eu deixado de cumprir as promessas que eu te fiz? Pessoal, eu não tive palavras diante de Deus. Deus começou a trazer à tona para mim tudo que Ele tinha me prometido. Ele sabe, na minha vida. E eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, com muita grande angústia ali. E aí Ele falou assim comigo, tu passaste na minha frente. O seu tempo não é o meu tempo. E ali, pessoal, quando eu tentava falar, quando eu tentava justificar para o Senhor, eu fui tomado assim por uma angústia tão grande e eu não tive palavra. Quando Deus ele falou, começou a trazer para mim assim, olha, tudo que eu te prometi na sua vida eu cumpri, fui fiel. Ele foi falando uma por uma, sabe? E ele diz assim, tu passaste na minha frente. O seu tempo não é o meu tempo. Eu queria falar assim, Senhor, eu já não aguentava mais de tanta crise de hipoglicemia, de tanto passar mal, de tanto... Eu não queria, Senhor, eu não aguentava mais, as palavras não saíam. E aí, pessoal, foi quando aquela luz resplandecente, pessoal, foi se esvaindo e deu-se as costas assim e foi se esvaindo e sumindo. E ali, pessoal, eu aprendi que quando aqueles médicos estavam lutando ali para que eu não passasse ainda pelaquele transplante, eram as mãos de Deus e eu não sabia. Eu achava que eram os médicos que estavam sendo usados para impedir a obra de Deus, mas era as mãos do próprio Deus. E ali, pessoal, me veio a tristeza.
Eu fiquei, oh meu Deus, eu passei na frente do Senhor. Mas ao mesmo tempo, desde o dia que eu perdi o órgão, consegui ficar em paz. Eu fiquei em paz. Eu não questionei o Senhor. Claro que eu fiquei muito triste, muito assim, Senhor, me deu, meu Pai. Sabe, quando Deus fala para mim que eu passei na frente dele, ele começou a falar, tudo que eu te prometi na sua vida, olha, eu não te disse que eu iria te dar um conhecimento muito grande. Olha, ao conhecimento que você tem chegado. Olha, tudo que eu tenho te prometido, tenho falado contigo, vou levar você aos 4 cantos do mundo, olha, ao cumprimento da promessa. Pessoal, eu tenho recebido promessas do Senhor desde os dos 17, 18 anos, que Deus iria me levar aos 4 cantos do mundo para pregar a palavra dele, pessoal. Então, assim, até para o Rio de Janeiro já fui pregando, anunciando a palavra, a mensagem dele. Então, e ainda apenas nem começou, porque o nosso Deus é um Deus grande, tá, pessoal? E aí, pessoal, eu fiz o segundo transplante. Fiquei-se ali, pessoal, um bom tempo na fila de espera, pessoal. Quando deu em março de 2019, fui fazer o segundo transplante, pessoal. Então, foi uma tarefa bem difícil para mim, que tinha perdido aquele transplante e estava bem decepcionado, mas estava com aquela esperança que o próximo iria dar certo. Fiz, pessoal, dia 1º de março de 2019, tá, pessoal? Então foi quando eu fiz o transplante. E aí, pessoal, o transplante parecia que eu estava no céu. O primeiro que foi muito difícil, muita dor. O segundo estava tão tranquilo, eu estava vendo uma coisa assim, nem quase remédio precisei para dor. Foi uma coisa tão assim tranquila, de Deus no controle. Mas aí, pessoal, fiz o segundo transplante dia 1º de março de 2019. O órgão ficou funcionando durante 3 meses, março, abril, maio, junho, julho. Quando começou em julho, pessoal, descontrolou tudo. A glicemia começou a subir de repente e foi se subindo. E ali, pessoal, perdi o segundo órgão. E ali, pessoal, quando eu ficava procurando ao médico, assim, explicação, glicemia tá subindo, ele falou assim comigo, olha, você vai ter que voltar a tomar insulina tudo de novo. Eu falei assim, meu Deus, eu comecei a chorar, falei assim, Senhor, eu que vivia esses anos todos dependendo de agulhas, vou eu? Ele falou assim, não, por um tempo, aguenta a mão aí que vai dar certo. Eu chorei, falei, meu Deus, voltar a tomar de novo. Com 3 meses a glicemia, tudo que eu comia, pessoal, dava glicemia no controle, tudo certinho, a glicemia alinhada, a todo momento, pessoal. E de repente o médico fala assim comigo, agora você vai ter que voltar a tomar insulina. Porque isso é um chão, pessoal. Fiquei tomando os anticoagulantes, os imunossupressores, até eu retornar no médico quando a glicemia foi nas alturas. E aí o médico falou assim, olha, você vai ter que tomar apenas o prednisona, porque seu órgão, quando eu voltei no médico, a glicemia já tinha subido nas alturas. Ele falou assim, repetindo seus exames, seu órgão perdeu a função. Seu organismo produziu anticorpos, destruíram todas as células betas do pâncreas. E ali fiquei sem chão, né, pessoal? Aí pensei assim, poxa, agora fiz o primeiro, erro médico, fiz o segundo, sem sucesso, meu organismo produziu anticorpos, destruíram as células beta. E ali, pessoal, fiquei bem triste, bem chateado, claro, mas com Deus me dando força, não é fácil. E ali, pessoal,
estou com esse órgão, o meu nativo está comigo, é claro que esse não tira, só tira o pâncreas se tiver em caso de um câncer, de alguma doença degenerativa. Nós temos dois lados, direito e esquerdo, que é chamada fossa ilíaca. Deus já fez nós preparado para receber um fígado, um pâncreas, um fígado, que é do lado direito e esquerdo. Nós temos o lugar que Deus já deixou preparado, aonde que os médicos introduzem um novo órgão. Tanto é que o meu, ele está na fossa ilíaca na direita, mas como ele já perdeu a função, ele atrofiou. Ele ficou-se 3 meses produzindo insulina, e depois o meu organismo produziu anticorpos, destruiu as células beta, ele perdeu sem a função. Aí, como ele está sem função, eu não tomo nenhum imunossupressor, porque se o órgão estivesse aqui e estivesse funcionando em função, eu teria que tomar os imunossupressores para o resto da vida, para não deixar rejeitar o órgão. Mas como o órgão atrofiou, então ele já não tem mais função, meu organismo já acostumou com ele, é um mistério. Eu estou com 2 pâncreas, né? O meu nativo e o meu que eu recebi do último transplante, que foi, pessoal, em março de 2019. Ele está aqui, mas sem função, já atrofiou e meu organismo já acostumou com ele. Não há necessidade de eu tomar remédio nenhum para que meu organismo não ataque ele, porque meu organismo já acostumou com ele. E aí, pessoal, quando o médico disse, olha, você vai ter que voltar a tomar insulina, eu perguntei qual a probabilidade de eu fazer um outro transplante. Ele disse assim, nenhuma, porque se uma vez que implantar um novo órgão em você, seu organismo vai fazer como você tinha 12 anos e como você fez no último transplante. De uma hora para outra, seu organismo produziu anticorpos e destruíram as células betas. E aí, pessoal, o médico falou assim, você vai ter que procurar outro meio de você controlar a sua diabetes. E uma sugestão que eu te dou é a bomba de insulina. E aí, pessoal, tive que partir para a bomba de insulina. Hoje eu uso a bomba de insulina. Eu fiz, pessoal, o processo judicial contra o Estado e a União. Tá aqui a bomba é uma vitória. Eu digo assim que é o meu órgãozinho, né, pessoal? É o meu pâncreazinho, né? Fica pendurado na gente, mas é bem prático isso aqui. A hora que você vai tomar banho, pode molhar a prova d'água. Se precisar tirar também, você desconecta ela para você botar, para você fazer atividade, alguma coisa assim. E ela fica monitorando o tempo todo a glicemia. Não deixa passar mal por crise de hipoglicemia, ela suspende, tá, pessoal? Ela já até suspendeu aqui, que ela já previa que a glicemia estava baixando, descendo, ela já suspendeu. Então, pessoal, é uma tecnologia e tanto. Esse aqui é um computador de bordo, né, pessoal? Ele monitora, fica tudo registrado, gráficos, ajustes precisos de dose para cada horário. Então, assim, é uma tecnologia e tanto. E aí, pessoal, eu fiz o processo todo sem ajuda de advogado, consegui, foi uma vitória. Agora, pessoal, que quando eu estava nesse processo, essa era a última tecnologia. Agora, pessoal, já solicitei uma advogada para estar manifestando nesse mesmo processo para conseguir a última tecnologia. Por quê? Qual a diferença dessa com a outra bomba? A outra, pessoal, ela é toda automática. Ela ajusta à medida que a gente come, ela se adapta aos dias de doença, sem você precisar de mexer, configurar, ajustar. Ela mesma vai alinhando, mantendo sua glicemia alinhada o tempo todo. Comeu, ela mesma ajusta, tá descendo, ela mesma ajusta, ela faz como se fosse o mais preciso e perto do que um órgão humano. Então a outra é mais tecnologia. E ali já a advogada já manifestou, porque como eu fiz o primeiro sem a ajuda de um advogado, após o processo ir para turma recursal, há-se necessidade na Lei 9.000, que fala lá que deve ter ajuda de um advogado. Aí a advogada
manifestou-se para mim conseguir a bomba com a mais tecnologia, que ela vai me dar mais qualidade de vida e menos dor de cabeça do que essa. Essa ajuda muito. Desde que eu tive ela, pessoal, não passei mal mais por crise de hipoglicemia, porque ela suspende, ela monitora, ela prevê crise de hipoglicemia, mantém a glicemia o mais perto do normal. É claro que ela não faz milagre, pessoal, isso não faz milagre, tá? E tudo que você tem que comer, você tem que informar para ela. Mas, pessoal, fiz o transplante, pessoal, não deu certo, voltei a tomar insulina e aí, através hoje da bomba de insulina. Mas aí, pessoal, não acabou nisso, pessoal. Pessoal, depois, em fevereiro de 2021, eu passei mal, pessoal. Antes de eu ter essa bomba, eu passei mal com crise de hipoglicemia. E tava na casa da vizinha e passei mal e tava tão ruim que o pessoal do SAMU chegou, tentou me socorrer, não tinha jeito para me socorrer porque eu tava já desacordado. E aí, pessoal, quando o SAMU foi me socorrer, naquela aflição de me levar rápido para o hospital, porque tinha me dado glicose, tinha colocado soro na veia, nada de me socorrer, foram me pegaram pelos dois cotovelos, colocando o peso todo no cotovelo, e eu tinha tomado muito corticoide devido aos transplantes, fraturei os dois ombros, sabe, pessoal? Fraturei. E quando eu cheguei no hospital, já desacordado, tive que ser entubado, isso em fevereiro de 2021, fui entubado e quando o pessoal do SAMU me levou, me pegou, não sabia também que eu estava com os ossos fracos devido a ter tomado muito corticoide, já estava com osteoporose e aí eles foram me pegar pelo cotovelo, na intuitiva de me salvar, fraturou-se os dois ombros. Aí, pessoal, tive que fazer uma cirurgia, colocar uma chapa enorme aqui no braço do ombro, colocar 7 parafusos, 7 ou 8 parafusos, que eu tenho de um lado, do outro lado recuperou-se sem precisar fazer cirurgia. Mas aí, pessoal, depois que eu estava já fazendo a fisioterapia, já tinha melhorado já e já estava, como diz, voltando os movimentos, porque os movimentos meu braço não levantava nada, porque fez cirurgia, colocou e eu não conseguia levantar, tive que depender das pessoas para a todo tempo para fazer tudo para mim. Então, pessoal, mas eu fiquei 15 dias no hospital, mais de 15, né? Porque 15 foi até o dia que eu saí fui pro quarto. E aí, pessoal, eu fiquei 15 dias entubado e aí o médico chegou a falar assim para minha vizinha, que no dia eu tava na casa dela, e aí o dia que eu passei mal, e aí falou assim com ela, olha, você tem que ir lá e avisar para a família dele. Ele tem apenas 10% de chance de vida. Eu estava totalmente morto, pessoal. Mais uma vez, morto, desenganado pela medicina, e falou assim, você tem que ir lá e avisar para eles que ele está morto. Ele só tem 10% de chance de vida. 90% ele está morto. E ali vai ela dizer-se para minha família, contar para minha família, aí aquele maior choreiro, aquela coisa toda, sabe, pessoal? E quando eu saí do coma, eu tava todo roxo, porque até o jeito que o pessoal tentaram me pegar, fiquei com os braços tudo roxo. E ali, pessoal, foi um milagre também, sabe? E ali, inclusive, agradeço demais a minha vizinha, a Vânia, que ficou lá comigo durante 15 dias no hospital. Ela ficou 15 dias. Sabe o que é uma pessoa ficar 15 dias direto, dia e noite? Ela ficou comigo. Ela falou assim, só vou sair do hospital o dia que você for para casa. Graças a Deus. Agradeço demais a ela. Tenho um carinho muito especial por ela, toda a família, né? O Tyrone. É uma pessoa que sempre me ajudou muito também. A Kelly, quantas vezes eu
que eu passei mal e estavam todos eles me ajudando, me socorrendo, mas aí, graças a Deus, pessoal, veio a bomba, tá aqui, é uma vitória, é uma bênção de Deus. Mas aí, pessoal, meu testemunho, mais uma vez, eu venci, estava desenganado pela medicina, só tinha 10% de chance de vida. Inclusive, minha irmã, ela chorou muito, ela falou assim, poxa, será que ele vai morrer antes dele conseguir a tão sonhada bomba dele? E hoje, meus irmãos, eu estou fazendo esse vídeo aqui, a minha irmã está lá no hospital, mas eu sei que Deus está lá com ela, Deus está guardando, Deus está protegendo a vida da minha mãe que está lá com ela, né? Já falei hoje com ela, já falei, mãe, Deus está no controle, Deus é o Deus do impossível, Deus, Ele jamais nos desampara, sabe, meus irmãos, que a luta da minha mãe é grande, sabe? Por isso que eu nunca gostei de ocupar minha mãe com nada. Eu penso assim que o que dá para mim fazer, eu sempre gostei desde pequeno, porque uma mãe que tem muitos filhos, né, pessoal, a vida dela não para, né, pessoal? Então, assim, que Deus está lá no controle, né? Que Deus está lá com as mãos estendidas sobre a vida da minha irmã, a vida da minha mãe. Eu creio que Deus vai fazer um grande milagre, assim como Ele operou na minha vida. É o mesmo Deus que eu prego, é o mesmo Deus que eu ensino, é um Deus que pode mudar o quadro e a história de cada um, tá, pessoal? E aí, pessoal, quando já estava recuperando, fazendo fisioterapia do ombro, eu tive uma convulsão, isso em agosto. Em fevereiro de 2021 eu fraturei os 2 ombros, fiquei em coma, entubado. O médico chegou a falar que eu só tinha 10% de chance de vida, 90% estava morto. E ali em agosto de 2021 do mesmo ano, pessoal, eu tive uma convulsão no chão de casa, no meu quarto, eu caí, minha mãe foi me achar debaixo da cama todo torto. Meu pai estava saindo às 5h30 para trabalhar. E aí eu cheguei à cara da janela para ver minha mãe fechar o portão. Quando eu fui olhar assim, pessoal, eu só disse assim, mãe, meu olho travou. Tive uma convulsão, caí. Pessoal, fui pro UPA, chegou lá, a médica não viu que a coluna estava fraturada em 2 lugares, 2 ossos achatados, a L1 e a L5 da coluna. E me mandaram para o hospital. Quando chega para o hospital, o médico fala assim, o que? A médica do UPA não viu? 2 ossos seus estão achatados. Eu não conseguia nem mexer, me doía o corpo todo. E aí, pessoal, eu fiquei mais 30 dias no hospital, né? Que eu já tinha ficado outras vezes em Belo Horizonte, né? Por diversos fatores, pessoal. Se eu for contar tudo aqui, acho que o vídeo fica até longo, mas eu também que depois, pessoal, foi no começo logo da pandemia, que quando estava iniciando a pandemia, eu fiquei 40 dias internado no hospital, o médico não sabia o que eu tinha, não descobria, depois com muito custo foi descobrir que era criptococose, criptococcus que tinha dado no meu pulmão, e fazia tudo quanto é exame, e o medo dos médicos de ser meningite, do criptococcus ter ido para a cabeça, para a coluna, fizeram os exames rápido, agiu rápido. Foi nesse período aí que eu fiquei 40 dias lá internado também, logo no início da pandemia. Deus me deu a vitória. Meus irmãos, a minha vida não é fácil não, viu? Mas eu fico feliz porque a Bíblia diz que Deus não nos dá um fardo que nós não suporte, que nós não aguentamos, né? Se Deus está te dando uma luta, meu irmão, minha irmã, tenha fé, aguenta, suporta tudo com fé, porque você é grande como eu sou grande, porque não existe uma pessoa que tem passado por tanta luta como eu, tá, pessoal? E aí, pessoal, fraturei a coluna em agosto, fiquei usando o colete mais de 9 meses, aquele colete rígido, aquele plástico grosso que prende a gente todo. Pessoal, até hoje eu sinto muita dor na coluna. E hoje, graças a Deus, sem aquele colete, fiquei usando por mais de 9 meses. O médico falou que eu teria que usar 6 meses, mas eu tive que usar por muito mais tempo.
devido a diabetes, devido a outras complicações, e aí não teve jeito, pessoal. Usando codeína, uso codeína até hoje para aliviar a dor, mas Deus está me sustentando, Deus está me deixando de pé. Porque eu sei que a obra é grande, a promessa dele é de me levar para os quatro cantos do mundo. Estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Aonde que eu vou, eu tenho testemunhado, falado do que Deus tem feito na minha vida. Grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. Agradeço demais ao Senhor, porque sem Ele, meu filho, nem aqui hoje eu estaria para contar para vocês. Se hoje estou aqui contando para vocês, é para aumentar a sua fé, para que você possa crer, para que você possa saber que Deus ele tem poder para mudar o seu quadro e a sua história. Assim como da primeira vez estive em coma, desenganado pela medicina, assim como pela segunda vez estive em coma, desenganado pela medicina, e da outra vez também que estive lá naquele hospital, que médico não sabia nem o que eu tinha, fiquei 40 dias e médicos sem saber o que eu tinha, a dor era tanta e tomando muitos remédios, nada aliviava a dor que eu sentia, exames atrás de exames, mas até que graças a Deus, Deus me deu a vitória. Então, amados, hoje estou aqui, graças a Deus, recuperando bem da coluna, agradeço a Deus, então não deixo de fazer a obra dele, irmãos, por tudo que eu tenho feito, sabe? Claro que chegou o tempo que eu tive que me ausentar um pouco dos trabalhos da igreja, mas a minha fé jamais, eu jamais deixo de buscar ao Senhor, de viver para Ele. A minha vida é dele, o meu caminho, a minha vida é dele. Deus sabe disso, Deus sabe da minha fé, Deus sabe do meu compromisso que eu tenho com Ele, ainda que levante os outros com calúnias, com palavras ao contrário, mas eu creio, a minha fé está no meu Senhor. Deus sabe, a minha vida é para Ele, eu vivo para Ele. E aí, irmãos, agradeço demais todos que sempre me ajudou, todos que esteve do meu lado, em todos os momentos da minha vida. Eu sou grato à minha família por tudo, meu pai e minha mãe são grandes guerreiros, minha mãe hoje que está lá naquele hospital, mas eu sei, irmão, que o Senhor está com a senhora aí, creia, a minha irmã também, o Senhor está no controle, sabe, pessoal? Então, pessoal, por diversas vezes, a morte tentou me cercar, mas aquele que tem a obra, o chamado de Deus e que tem promessa de Deus, ele não vai. Sabe, meu irmão? Talvez você também esteja passando por isso e não preocupa, porque o Senhor ele cuida de cada um dos seus. Se você é promessa do Senhor, creia, o Senhor ele cuida, ele sustenta, assim como ele tem me sustentado. Meus irmãos, tudo que eu tenho passado tem servido para fortalecer a minha fé, para me crer mais e mais no meu Senhor e viver para Ele, porque a minha vida é para Ele, é dedicada a Ele, tudo que faço é para Ele, é para a honra e glória dEle. Amém, meus irmãos? Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida, talvez você esteja também desenganado pela medicina. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, a última palavra é a do Senhor. Pode o homem dizer, pode o médico dizer, assim como os médicos dizem, que eu não iria andar, que eu não iria falar, que eu não iria enxergar. Estou aqui, sou promessa do Senhor. Assim como o médico diz, ele tem só 10% de chance de vida. Eu estou aqui. Assim como da outra vez também, estive lá em BH que os médicos falaram assim, nós não sabemos nem o que você tem. E seu problema cada dia está só se agravando. Nós estamos fazendo tudo quanto é exame, mas Deus mudou meu quadro, minha história. É assim, meus irmãos. Creia, Jesus ele muda o seu quadro, a sua história. Eu agradeço todos a vocês que, de alguma forma, que me conhecem, que sabem da minha luta, que sabem das minhas questões, sabe? De saúde também, que em tudo Deus tem me dado graça para que o meu médico tinha me dito que aos 16 anos eu iria ficar cego. Hoje estou aqui, é um milagre, é uma vitória. Então, meus irmãos, a minha vida é milagre atrás de milagre, sabe? Graças a Deus, o que me ajuda muito, sabe? Primeiramente é o Senhor, e depois aqui, tá isso aqui, com isso aqui eu sei que já alertou aqui, alerta durante baixo, tá vendo, meus irmãos? É uma bênção de Deus esse aqui para minha vida, sabe?
Não vejo a hora de estar com a outra nova, com a nova tecnologia que se adapta de acordo com a necessidade do corpo, que é melhor. Amém, meus irmãos? Então eu encerro esse vídeo, te agradeço você pelo carinho da sua audiência e eu quero fazer uma breve oração por você. Pai, eu entrego a Deus esta vida nas tuas mãos. Pai, vidas que estão, ó Pai, nos hospitais, vidas que estão desencarnadas pela medicina. Tu és o Deus que muda o quadro e a história, Senhor. Eu apresento Senhor, a vida de cada ouvinte, daqueles que estiveram aqui comigo neste canal, Senhor. Que o Senhor continue abençoando o lar, a casa, a família de cada um. Que as mãos do Senhor estejam estendidas. Muda, Senhor. Muda o quadro desse meu irmão, dessa minha irmã, muda a história, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, liberar a cura, o milagre. Eu declaro a cura, eu declaro o milagre sobre a vida, ó Pai, desse meu ouvinte que está ouvindo, Senhor. Porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo Deus que cura, é o Deus que opera milagres, sinais e maravilha. Pai, assim eu oro, coloco a vida de cada um nas tuas mãos, cada um, Senhor, que está nos leitos dos hospitais, Senhor. Pai, entrego, ó Pai, a vida, Senhor, da minha irmã, a vida da minha mãe também, ó Deus, que está neste momento, ó Pai, no hospital, ó Deus, que o Senhor possa cuidar, abençoar. Eu sei que o Senhor está lá, ó Pai. Eu sei que as tuas mãos estão lá, Senhor, estendida, abençoando, guardando, livrando, Senhor, de todo mal, Senhor, de todo perigo, de tudo que não provém do Senhor, porque acima de tudo está o Senhor. Assim eu oro e te agradeço em Cristo Jesus. Meu amado e minha amada, já te agradeço você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue firme, alicerçado na fé, como eu estou, meus irmãos. A minha vida a cada dia dedicando, buscar mais e mais a face do Senhor, aprender mais dele, ministrando estudos aqui para você, cada estudo mais profundo no canal. Esteja aí no canal. Você que não é inscrito, se inscreve no canal para que você possa estar aí a cada dia aprendendo mais e mais da palavra do Senhor. Meus irmãos, eu agradeço a Deus por cada promessa que Ele tem feito. A promessa de Deus é que Ele iria me dar um conhecimento muito grande, muito profundo. Sabe, meus irmãos, hoje eu quero até comentar aqui um estudo que eu fiz em 2010, que eu aprendi a verdade acerca do dízimo, sabe, pessoal? E quando eu aprendi, eu fui o primeiro pastor pioneiro a pregar, a ensinar a verdade. Então, hoje eu vejo tantas pessoas que têm compromisso com Deus, que falam a verdade, que ensinam a verdade sobre esse assunto, mas eu fui o pioneiro. Tanto é, pessoal, que quem é aluno do Instituto Logos, Instituto de Teologia Logos, tem acesso ao meu estudo do dízimo. Tá lá, eu fiz, o Netanias corrigiu ele todo para mim, fez uma capa linda, maravilhosa, e ele tá lá, pessoal. Então, e para todos os alunos, estudantes de teologia, tem acesso ao meu estudo, tá lá na seção bônus. E aí, pessoal, eu jamais imaginaria que eu, da cidadezinha do interior, uma cidade interiorzinha, Timóteo, uma cidade interior, e que um estudo meu estaria aí a nível do Brasil e fora do Brasil, que o Instituto Logos também tem alunos também fora do Brasil. Então, os alunos que são estudantes do Logos têm acesso ao estudo. Eu que fui o primeiro pioneiro, comecei com esse estudo. Agradeço muito a Deus. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau, fique com Deus, fique com Jesus, fique na paz. Fui, que Jesus esteja no controle, que você tenha todas as bênçãos do Senhor sobre o seu lar, a sua casa, a sua família. Fique com Deus, fique na paz do nosso Senhor Jesus. Se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações de novos vídeos. Tá ok, pessoal? Fique com Deus, Jesus no controle sempre, sempre. Pessoal, jamais perca a sua fé. Amém? A fé é o que move o coração de Deus. Amém? Fique com Deus, fique na paz do nosso Senhor.